Sejam bem-vindos, colegas do canal de formulação de ração. Nessa aula, iremos tratar sobre programas de alimentação para poedeiras comerciais. Vamos para a aula! Vamos entender um pouco sobre a curva de crescimento da poedeira e também sobre a curva de produção de ovos. Em azul, nós temos a curva de crescimento, em vermelho, a curva de produção de ovos. No período de 1 a 17, 18 semanas, é um período em que a ave está só crescendo, ou seja, ela não põe ovos. Nessa fase, é muito importante fazermos o lote atingir o peso corporal recomendado para a linhagem, ao mesmo tempo que tenha uniformidade elevada. Então, se a ave chegar com por volta de 17 semanas, bem formada, com peso corporal adequado, pode-se iniciar um programa de luz para estimulá-la a entrar em postura. Então, a gente espera que com 18 semanas comecem a aparecer os primeiros ovos. O lote entrará em postura. Perceba, a taxa de postura é bastante acelerada nas primeiras semanas e a ave, depois de umas 10 semanas que ela entra em postura, aproximadamente, ela chega no pico de postura. Um detalhe muito importante é que, no momento em que o lote entra em produção de ovos, ele ainda está crescendo a taxas aceleradas. Então, esse momento de início da postura é um momento muito crítico, em que nós devemos estar atentos à nutrição da ave, ressaltando que haverá uma mudança drástica na exigência nutricional. Portanto, será necessário fazer um processo de adaptação, uma transição suave de uma fase para outra, para que a ave consiga passar bem por esse momento de mudança fisiológica, acompanhado por uma mudança nutricional. Olha só, nós temos aqui um programa de alimentação para poedeiras comerciais leves. Lembrando que a leve é a poedeira branca e a semi-pesada a poedeira marrom. Esse programa é sugerido por Rostanho et al. 2017. É um programa de alimentação multifases e todo aquele raciocínio que nós desenvolvemos para frangos de corte vale aqui também para poedeiras. Ou seja, quanto maior o número de rações, do ponto de vista técnico, seria melhor. Contudo, uma análise de viabilidade operacional e logística é necessária antes de definir pela quantidade de rações que se adotará. A proposta do Rostanho é um programa com 7 rações no total, sendo 4 delas para antes das aves entrarem em produção e 3 rações para o período de produção de ovos. Nessa ração pré-postura, devemos adotar níveis nutricionais intermediários, já preparando nutricionalmente a ave para a entrada em postura. Devemos pensar, claro, em todos os nutrientes, mas particularmente o cálcio, cuja demanda vai aumentar abruptamente para a produção da casca do ovo. Uma fonte muito comum de cálcio é o calcário calcítico, e já nessa fase pré-postura, devemos incorporar calcário calcítico de granulometria grossa. Nas rações de postura, usamos aproximadamente metade do calcário de granulometria fina, metade de granulometria grossa. Isso é importante porque esse calcário mais grosso, ele fica mais tempo no trato digestório da ave, vai sendo liberado de uma maneira mais lenta para que a ave possa utilizar esse cálcio ao longo do dia. Porque, como nós sabemos, a ave passa um período do dia no escuro. Se considerarmos o programa de luz com 16 horas de luz e 8 horas de escuro, são 8 horas sem se alimentar. E esse calcário mais grosso serve de aporte de cálcio nesse momento de escuro. Lembrando que, para a formação da casca do ovo, são necessárias aproximadamente 20 horas. Já para a fase de postura, o Rostanho recomenda mudanças de ração a partir do momento que a ave atinge determinados pesos corporais. Por exemplo, a ração de postura 1 é para ser oferecida até a ave atingir 1,350 kg. A de postura 2, até a ave atingir 1,400 kg. E a de postura 3,
1,450 kg. Vamos verificar agora um programa de alimentação conforme sugerido pelo Manual de Manejo da linhagem Highline W36, 2020. Aqui, até 17 semanas, a proposta é de um programa com 5 rações. E a mudança de uma ração para outra ocorre quando o lote atinge determinado peso corporal. Por exemplo, a ração inicial 1 é para ser oferecida até a ave atingir de 150 a 181 gramas. Então deve ocorrer a mudança para a ração inicial 2. E esse mesmo raciocínio vale para as demais fases. Perceba que aqui, também muito importante, há a previsão de oferecimento de uma ração pré-postura para preparar a ave para aquele momento crítico de início de postura de ovos. Ainda conforme o Manual de Manejo da Highline W36 2020, para a fase de postura, 5 rações são recomendadas. Uma, chamada ração de pico, para ser oferecida desde o primeiro ovo até 2% abaixo do pico. Perceba, no pico de postura, a produção do lote deve girar em torno de 95%. Então, essa ração de pico é para ser oferecida até o lote atingir 2% desse valor de postura no pico. Depois, uma ração de postura 2, que vai de 2% abaixo do pico até 90% de postura. Uma ração postura 3, de 89% a 85% de postura. Depois, uma ração postura 4, que inicia com o lote com 84% de postura e deve ser oferecida até 80% de postura. E, por fim, uma ração de postura 5, para quando o lote estiver com taxa de postura menor do que 80%. Eu ressalto que essas linhagens modernas, se criada com instalações, equipamentos, ambiente, temperatura e nutrição adequada, dentre outros fatores, elas são viáveis economicamente até aproximadamente 100 semanas de idade. Vale a pena você consultar o manual de manejo para conhecer mais sobre essa linhagem, sobre o desempenho esperado, sobre as recomendações de produção e também sobre as exigências nutricionais. Eu trago nessa tabela a exigência nutricional para poedeira leve conforme Rostanho et al. 2017. Perceba que a exigência nutricional é estabelecida por dia. Por exemplo, energia metabolizável, quilocalorias por dia. Proteína bruta, cálcio, fósforo disponível, sódio, metionina digestível, lisina digestível, em gramas por dia. O detalhe é que nós normalmente formulamos em ração com a exigência nutricional em percentual e não para atender valores absolutos de exigência. Então, nós precisamos saber como proceder para transformar esses valores absolutos em relativos. Vamos ver. Eu separei aqui para a gente, para facilitar, só a exigência da fase inicial, mas o raciocínio que vamos desenvolver vale para todas as demais fases. O primeiro passo é estabelecer um teor energético para a ração, que aqui no nosso exemplo é de 2.900 quilocalorias por quilograma. O próximo passo é estimar o consumo de ração, considerando que a ave consumirá ração para atender a sua exigência nutricional. Então perceba, se a ração tem 2.900 quilocalorias em 1 kg de ração e a exigência dela é de 51,3 quilocalorias por dia, quanto ela consumirá de ração? 17,69 gramas. Nós temos que supor que a ave consome ração para atender a sua exigência de energia. Muito bem, agora já sabemos o consumo de ração. Então vamos estimar, por exemplo, a exigência de proteína bruta em percentual. A exigência de proteína bruta é de 3,76 gramas por dia. E esse valor deve estar no consumo de ração, que nós estimamos como sendo de 17,69 gramas por dia.
Horas, em 100 gramas de ração, quanto que eu devo ter de proteína bruta? 21,26 gramas. Ou seja, 21,26%. Esse mesmo raciocínio deve ser adotado para os demais nutrientes. Então, nesse slide, eu apresento a exigência nutricional já expressa de forma relativa. Então, para todas as rações, 2.900 quilocalorias de energia metabolizável por quilo de ração e os valores em percentuais obtidos conforme o raciocínio estabelecido anteriormente. A poedeira é um animal que cresce de forma muito mais lenta se comparado a frangos de corte. Por consequência, o consumo de ração também não se eleva tão abruptamente como é com frangos de corte. Particularmente depois que ela entra na fase de postura, passadas as primeiras semanas do início da postura, o consumo de ração se estabiliza em torno de 100 gramas, podendo variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas em torno de 100 gramas. Então, com a exigência expressa por dia, é possível fazer ajuste em função do consumo de ração que você está observando no campo. É claro, se a ave está com consumo de ração mais elevado, você pode fazer uma ração nutricionalmente menos densa, com menos nutrientes. Por outro lado, se você está observando um consumo de ração baixo, por exemplo, numa situação de estresse por calor, você pode adensar a ração, concentrar a quantidade de nutrientes para atender o requerimento nutricional da ave. Então, daí a importância de, para poedeiras, estabelecer a exigência por dia, pois você pode, dessa maneira, calcular o percentual de nutrientes que você vai colocar de acordo com o consumo de ração que você está observando. O fornecimento de ração para poedeiras comerciais também é à vontade, e nós sempre temos que estar atento aos fatores que podem interferir no consumo de ração. Por exemplo, quando se faz a debicagem das aves, ali por volta da primeira semana, e depois um repasse com por volta de até 10 semanas de idade, esse procedimento pode fazer o consumo de ração baixar. Então, nós temos sempre que estar atentos para, nesses momentos, por exemplo, oferecer uma ração com uma densidade nutricional mais elevada, pois o consumo é mais baixo. Outra situação, em uma eventual onda de calor ao longo da vida da ave. Também, o estresse por calor é um fator importante na diminuição do consumo de ração. Então, enfim, sempre devemos estar verificando, atentos ao que está acontecendo, comparando os resultados que estão sendo obtidos com os esperados para aquela idade. Para isso servem os manuais de manejo e fazendo os ajustes sempre que necessário. Uma alternativa para aumentar o consumo de ração das poedeiras para a situação de estresse por calor ou por qualquer outro motivo é fazer uma alimentação no meio do período de escuro, pois a ave, depois que entra em postura, fica 16 horas de luz entre luz natural e luz artificial e 8 horas de escuro. No meio desse período de escuro, você fornece 1 hora de luz para que ela possa se alimentar naquele momento. Como é à noite, é um período mais fresco. Se o motivo que está te levando a fazer isso for o de estresse por calor, ela vai se alimentar ali e isso pode complementar a sua nutrição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.